Fala investidor, que é o Victor Mota do Investividade e estamos aqui hoje para mais um vídeo da série de 30 vídeos para lhe ajudar a investir com tranquilidade. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo muito importante nos investimentos, a paciência. No último vídeo eu falei sobre os juros compostos e a importância de você dar tempo ao seu dinheiro para que ele possa crescer, você dá tempo para que os juros compostos possam atuar no seu patrimônio e crescer ele cada vez mais. E algo extremamente importante que você deve ter para que isso aconteça é paciência. No último vídeo eu falei sobre um exemplo de uma aplicação de R$500 por mês em que você faria durante 30 anos, a uma taxa de 1% ao mês, né? E que no final você teria algo em torno de R$1.700.000 aí para a sua aposentadoria. E que era necessário você focar no seu aporte e no tempo para que você possa fazer isso, para que seu patrimônio possa crescer. Mas existe um problema. Quando começamos a investir, tendemos a ter uma falta de paciência, na verdade. Você quer ver logo aquele resultado, você quer ver logo o seu dinheiro crescendo, você quer ver logo o dinheiro caindo na conta. E aí quando você começa a acompanhar aquele investimento, você começa a se frustrar um pouco no início. Você começa a olhar aquele investimento e ver que ele não está crescendo na velocidade que você esperava, né? Eu comentei no último vídeo também sobre o desconto hiperbólico. É um nome complicado, mas ele quer basicamente falar que a gente tende a pensar linearmente sobre algo no futuro, e a gente não consegue ter esse pensamento de crescimento, né, constante desse valor, e a gente acaba tendo uma comparação um pouco errada. Vou dar um exemplo. Se você tem essa expectativa de daqui a 30 anos você ter R$1.700.000, quando você traz esse valor aqui, você gera uma curva reta e você imagina o seguinte: vamos fazer um exemplo aqui e dividir esse período de 30 anos em 5 períodos de 6 anos, para que você entenda essa comparação que a gente costuma fazer e acaba enganando a gente, e a gente precisa ter paciência para que ele cresça aos poucos. Então o que acontece? Quando você divide ele em 5 períodos de 6 anos, a gente imagina o seguinte: nos primeiros 6 anos eu vou ter um quinto, né, que é dividido em 5, um quinto desse valor dos R$1.700.000. Vai dar quase aí R$350.000. Então assim, você espera que nos primeiros 6 anos você já tenha um valor na casa de R$350.000, já que você vai ter R$1.700.000 lá no ano 30, então nos primeiros 6 anos você já vai ter seus primeiros R$350.000. E aí o que acontece é que nesse período você vai ter um pouco mais de 50 mil. E aí quando você vê aquele valor lá nos seus investimentos, você fez todo o esforço já durante 6 anos, você se esforçando, separando o seu dinheiro para investir, e aí quando você olha aquele seu dinheiro lá no investimento, tem lá apenas 50 e poucos mil reais. Sendo que sua expectativa, que estava aqui em cima, na faixa de 350 mil. R$300.000 a menos. E aí, quando você olha aquilo, você acha que você fez tudo errado, você acha que aquilo não funciona para você, você acha que aquele investimento não serve, não é bom, não é ruim, você vai buscar um investimento que ganhe mais. E aí você acaba abusando do risco e pode perder dinheiro. Mas o que acontece é o seguinte: você como investidor, você deve pensar de forma estratégica e ter paciência e se ater ao seu plano de investimento, seu plano de vida, seu objetivo, para que ele possa fazer efeito ao longo do tempo. E os juros compostos, ele trabalham dessa maneira. No início ele começa devagar e aí no final ele começa a subir muito rápido, e aí o seu dinheiro começa a crescer. Como é que eu vou lhe explicar para que você consiga entender? Nesse exemplo de R$1.700.000, você esperava 350 e você recebeu 50. Então assim, quando você joga essa curva com essa taxa de 1%, nos primeiros 6 anos você só vai receber 3% do dinheiro dos todos 30.
Então, na primeira quinta parte, você vai receber apenas 3%. E aí, quando você passa aquela primeira fase dos 3%, e aí você vai para a segunda fase, que você cresce apenas mais 3%. Então, você vai para 6% do capital. Então, já se passaram 12 anos e você tem apenas 6% do seu capital. Você tem apenas 150 mil reais ali investido, crescendo aos pouquinhos devagar. Então já se passaram 12 anos desse tempo, e se você não tiver a paciência, a consciência de que seu plano está correto, de que você vai estar seguindo no caminho certo e deixar os juros compostos trabalharem em cima do seu dinheiro, deixar que com o tempo ele vai crescendo, você vai se assustar, porque nesse momento, naquela nossa divisão por 5, você já esperaria estar na casa dos 700 mil reais. E aí você olha e você tem apenas 100 e poucos mil, e aí você começa a ter mais desespero se você não tiver consciência daquilo que você está fazendo. Por isso que é extremamente importante que você se eduque financeiramente, estude sobre investimentos, aprenda a tomar suas próprias decisões, para que nesse momento você não se desespere e ache que está fazendo tudo errado e que não vai dar certo aquele seu plano, aquele seu investimento. E aí você acaba tirando aquele investimento, vendendo, comprando, tentando comprar outro, e você volta ao ciclo novamente para o começo, paga taxa, paga imposto. O que acontece é que a maioria das pessoas não tem a paciência para que seu investimento, para que cresça, para que os juros compostos possam trabalhar. E aí, antes do momento em que ele vai fazer aquele crescimento final, a pessoa tira o dinheiro e começa novamente o ciclo. Então a pessoa nunca chega na fase do crescimento exponencial, porque ela está sempre voltando para o início e começa, até espera, não tem paciência, volta de novo, achando que não está fazendo certo e fica em ciclos e acaba apenas girando seu patrimônio e não deixa seu dinheiro crescer. Agora você entra na terceira fase, naquela terceira parte das 5, e aí você tem 13% do seu capital. Então você ganha 3 mais 6, 9, e agora você vai para 13% do seu capital. Então você já vê que ele já cresceu mais do que o dobro da segunda fase. Então você já vai estar na faixa dos seus 22% do seu capital. Então veja que nas primeiras 3 partes das 5, né, que a gente dividiu, que seriam os primeiros 18 anos, seu capital apenas está em 22%. E aí, quando você passa para a quarta parte, e aí você já começa a ver o crescimento exponencial trabalhando. Porque você sai dos 22% e você cresce mais 26%. Então você sai de 22% para 48%. E aí você vê que o pulo que você levou 18 anos, os primeiros 18 anos, para que o seu patrimônio crescesse aqueles 22%, aquela parte daqueles 22%, em apenas mais 6 ele já cresce os outros 26%. Então você já vê os juros compostos começando a fazer efeito ali de forma muito mais forte, a partir do 18º ano. E aí você vai ver ele crescendo do 18º até o 24º ano. E aí do 24º para o 30º, ou seja, nos últimos 6 anos, é que acontece a verdadeira explosão, porque nesses últimos 6 anos, eles são responsáveis por 53% do seu patrimônio. Então você vê que você levou 24 anos para ganhar em torno de 47%, 48%, e os outros 6 para ganhar os outros 53%. Então você vê como é que os juros compostos trabalham assim. Logo no final é onde você tem aquele crescimento exponencial. Então, por que é que a paciência é uma virtude que todo investidor deveria ter? E dessa maneira ele irá lhe deixar rico. Porque é justamente na última parte, naquele sprint final, que os juros compostos começam a crescer de forma assustadora. E infelizmente, conforme eu já falei, muitas pessoas não têm a paciência e a disciplina para se manter ao seu plano e esperar os juros compostos fazerem o seu trabalho. Estude e aprenda sobre investimentos. Trace o seu plano de forma bem estruturada, bem tranquila. Não precisa ser nada muito complexo. Você vê que esse exemplo de investimento, você separa R$500 por mês e coloca numa aplicação que gera 1% ao mês.
que é algo que não é tão difícil, você consegue com as aplicações. Esse exemplo aqui é mais didático, né? Porque a gente não está tirando a inflação desse valor, mas de qualquer maneira, em termos absolutos, esse é o valor que você teria lá no final dos seus 30 anos. E é só para você ter uma noção do crescimento, se você aguardar mais 10, ou seja, você deixar esse seu dinheiro investido para 40 anos, você sai de um valor de em torno de 1.700.000 e vai para a casa dos 5.800.000. Então você vê que em mais 10 anos você saiu de 1.7 para 5.800. Então você vê que quanto mais tempo você dá para os juros compostos trabalharem, mais o poder dos juros compostos de crescimento, de explosão do seu patrimônio, ele aumenta. Então, tenha paciência, comece a investir devagar, trabalhe com projetos de longo prazo, fuja dessa modinha de investimento rápido. Não existe retorno rápido sem risco rápido. Então, se você quer trabalhar no investimento para aposentadoria, você quer trabalhar para que sua vida esteja de forma equilibrada, tranquila, você tem que ter um planejamento e se manter nesse planejamento todo mês e aí deixar seu patrimônio crescer através dos juros compostos. Então essa é a dica de hoje. Espero que você esteja curtindo essa série de 30 vídeos e a gente se vê no próximo vídeo.